né, no hospital, já que o Haroldo Dutra disse que o planeta Terra é uma UTI, então estamos numa ala de coma, não é? Estamos aqui numa ala em coma, precisando desses remédios, desses tratamentos da doutrina espírita, para aliviar um pouquinho a nossa dor, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. E aprendendo um pouco da doutrina, a gente consegue automaticamente ir se curando e se melhorando, aliviando as dores, independente de outras pessoas, mas se a gente confia no poder de Deus, na proteção de Jesus e nas nossas orações, e principalmente nas nossas práticas do bem, a gente acaba sendo merecedor de tantos e tantos benefícios que a espiritualidade está aí de mãos abertas para nos oferecer. E por mais que a gente estude, por mais que a gente tente trabalhar dentro da doutrina, não é fácil. Porque ainda estamos mergulhados no mundo das imperfeições, ainda somos espíritos imperfeitos, ainda buscamos muitas coisas na nossa vida pelo lado da matéria e pouco pelo lado do espírito. Né? Pouco pelo lado da moral, pouco pelo lado da condição humana, da reforma que nós temos que fazer em nosso íntimo. E, às vezes, vivemos mais nas coisas da matéria do que nas coisas do espírito. E, como eu falei, está mais fácil a gente amar as coisas do que amar as pessoas. Eu não vejo novela, mas ontem estava falando aí que aquela mulher ficou desesperada porque roubaram os seus ouros, mas não se preocupou nem um pouquinho com a morte do rapaz. Eu não vejo novela, né? Mas assim, no bate-papo, a gente está num lugar, o outro está fofocando da novela, a gente acaba captando. E nesse captar dá um exemplo para a gente. Ela estava mais preocupada com as joias que foram roubadas do que o rapaz que tinha sido atingido, né, por um tiro e veio a morrer e veio a desencarnar. E ela ainda foi para casa continuando na mesma sintonia, apegada à matéria. Que, aliás, o maior defeito do ser humano é o apego. O apego não faz a gente se libertar de nada. Nem o apego dos pensamentos, que são mais difíceis de desapegar, do que do apego das coisas da matéria. Não é certo? A gente tem apego, às vezes, por uma pessoa. Aquilo vira uma doença, vira um ciúme, vira uma possessão, e aquele apego, muitas das vezes, faz com que a pessoa tome atitudes erradas. Bom, o nosso tema de hoje, por incrível que pareça, eu tenho um marcador de livro, Anjo. Né? E ele traz uma leitura muito bonitinha para a gente. Aqui se chama, antes da gente começar a falar, está dizendo assim, anjo inesperado. Já ouvimos falar também de anjo rebelde? Já ou não? Já. Existe anjo rebelde? Existe? Vocês acham que existe anjo rebelde? Vamos ver se no fim vocês chegam à conclusão se sim ou não. Aqui está dizendo anjo inesperado. O que seria esse anjo inesperado? Os anjos inesperados estão em toda parte, em qualquer tempo. Olhe com cuidado e conte os anjos de seu caminho. Talvez precise olhar com atenção. Muitas vezes, a maneira discreta ou o riso alegre esconde as asas desses anjos que estão tão próximos que nós nem notamos. Resta apenas uma reflexão. Quando foi a última vez que você, inesperadamente, foi um anjo para alguém? Não é uma reflexão boa? Então, quantas vezes você foi um anjo inesperado na ajuda, na proteção, no amparo, numa fala, no acolhimento para alguém? E quantos você hoje recebeu? Né? Vamos analisar que esses anjos existem. E existem aqui entre nós, estão encarnados entre nós. E muitas vezes a gente fala assim, né? Nossa, você é um anjo, você é um anjo. A gente tem essa expressão de falar com as pessoas, porque a gente considera que é uma pessoa boníssima, uma pessoa caridosa, uma pessoa que nos foi prestativa num momento difícil, e a gente fala assim, você caiu do céu, um anjo que caiu do céu.
né? São palavras metafóricas, frases metafóricas que a gente diz. Mas dentro aqui do livro Céu e Inferno, e corroborando com o livro dos Espíritos, nós vamos ver então que não existe anjo rebelde, mas os inesperados constantemente estão ao nosso redor. Por que não existe anjo rebelde? Vou responder de uma vez. Porque anjos estão numa categoria de espíritos bons, de espíritos evoluídos. E não existe espírito bom sendo rebelde. Não existe anjo bom sendo rebelde. Se ele ainda é rebelde, ele não é anjo. Então, é uma categoria que nós um dia chegaremos lá e não seremos tão rebeldes como somos hoje ainda. Então, seremos anjos verdadeiros, anjos acolhedores, anjos protetores, anjos mentores, anjos guias, anjos dedicados, aquelas pessoas às quais a gente tiver o lado de proteção e de cuidado. Os nossos mentores espirituais são anjos, são bons espíritos. E pela linguagem de muitos, no espiritismo depois, né, da doutrina espírita, com Kardec, a gente tem uma nova visão do que é céu e inferno. A gente já está aprendendo alguma coisa diferenciada da crença antiga. Mas anjo não tem uma linguagem universal? Quando você fala em anjo, o que todo mundo imagina? Aquele bonito, né? Aquele anjo bonito, com asas. A gente sempre põe asa em anjo. Eu, quando era pequena, até 17 anos que eu era católica, eu era uma anjinha linda, porque toda a coroação de Maria eu estava lá de anjinha, com asinha, com tudo, né? E naquela época é o que a Igreja Católica, na maioria das vezes, até hoje, creio que ainda tem, né? Coroação de Maria. Então, coloca lá as menininhas todas vestidinhas de anjo, com coroinha. Eu mesma, meu filho fez 1 aninho, eu fiz ele uma festinha de anjo, eu botei ele de anjinho, porque ele era tão bonitinho, igual um anjo, lourinho, de olho azul, de cabelo cacheadinho. Imagina um anjo bebê. A gente imagina assim, né? Lourinho, de olho azul, cabelo cacheadinho, ele uma carinha de anjo. Eu falei, eu tenho que fazer uma roupa de anjo de aniversário para ele. E fiz de 1 aninho para ele de aniversário. É a coisa mais linda, gente. Se eu trouxer um dia para vocês verem a foto, vocês vão ver que parece realmente um anjo. Hoje é um bom filho, graças a Deus, mas ainda nós estamos longe de ser anjos, né? Até ele mesmo está longe de ser anjo. Bom, quando a crença, então, religiosa fez a opção, né, de entendimento dos anjos, que é uma linguagem universal, não é só aqui para nós, todo mundo trata anjo como se ele tivesse uma vestimenta bonita, uma asa, que ele pode voar, que ele pode atender a qualquer um, fala qualquer língua. Não tem aquela ainda, se eu falasse a língua dos anjos, né? Eles falam em qualquer língua eles falam. Então, esses anjos que a Igreja Católica, ou até algumas outras religiões, colocaram como se fosse uma criação individual de Deus. Então, Deus criou os anjos já como seres superiores. Está certo? Vocês concordam? Por que não? Porque para ser anjo você tem que trabalhar o seu interior e se transformar no mundo, não? Criação de Deus. Né? Porque Ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Bati martelo. Falou certo, bateu martelo. Todos nós fomos criados seres simples e ignorantes. Até os anjos. Até os anjos. Hoje chamamos de anjos aqueles espíritos que vieram, encarnaram várias vezes, mas na maioria das suas encarnações ele fez uma opção, um livre-arbítrio, mais para a prática do bem do que para a prática do mal. E assim eles alcançaram, através dos graus evolutivos, né, a categoria de anjos. E esses anjos, então, dentro da nossa doutrina espírita, nada mais é do que um ser normal como nós, um espírito simples e ignorante,
que, de acordo com a sua evolução, ele foi procurando se estabelecer em níveis evolutivos maiores, pela sua bondade, pelo seu caminho da perfectibilidade. Então, esses anjos, que um dia nós chegaremos lá ou não? Chegaremos. Vai depender de cada um de nós na nossa continuidade das nossas tarefas dentro da doutrina. Infelizmente, esse mundo que está na UTI ainda não está em condições de ter anjos de imediato. Nós temos anjos temporários, que são esses anjos inesperados. Não é? Aquele que nos dá uma carona, que nos tira do sufoco, que nos dá uma ajuda, que trabalha alguma coisa junto com a gente, que essas campanhas solidárias, né, em benefícios de acidentes, de tragédias, de terremotos, de pessoas doentes, que fazem vaquinha, são anjos inesperados. A gente convive com isso. E é tão bom fazer o bem. E é tão bom fazer o bem. Então, como a igreja acha que Deus criou os anjos já seres evoluídos, seres angelicais, puros, que não têm nenhuma mácula e que eles podem falar todas as línguas, podem voar para qualquer lugar, por isso a presença de asa, né? Que eles podem ir para qualquer lugar. Na nossa doutrina não tem asa. Por que não tem asa? Porque o espírito, quando ele atinge um certo grau evolutivo, ele tem a facilidade de estar a qualquer lugar, a qualquer momento, independente de asa. Não é? É uma característica do espírito evoluído estar em qualquer lugar, independente de asa. Por qual razão? Porque nós somos puramente uma força energética. Independente, autossuficiente. Então, enquanto espíritos presos à matéria, espíritos endurecidos, a nossa energia é densa. A nossa energia fica ali presa naquela matéria, no apego, nas coisas, né, da materialidade, e sem a fé e a crença que a vida continua. Então a gente fica ali preso naquele roda-moinho, naquele lodo, naquela lama, e a gente não consegue se elevar. Mas conforme vamos trabalhando a nossa consciência, a nossa atitude, nosso comportamento, a nossa mudança de atitude para o bem, vamos galgando aos poucos caminhos evolutivos bem escalados, porque a gente só sobe, não tem como a gente regredir. Mas temos como estacionar, não tem? Eu não quero subir esse degrau, não. Vou ficar aqui parada nesse degrau. Porque eu não quero ajudar ninguém, eu não quero fazer bem a ninguém, eu quero só viver minha vida. Então eu não quero. Mas aquilo que você já conquistou, já galgou, não tem como você voltar. Você pode estacionar no seu progresso evolutivo. Então esses anjos da igreja, até eles classificaram em 3 tipos de anjo, né? Os querubins, os serafins e os tronos. Os serafins são os anjos de maior classe, mais alta classe, são aqueles que são dignos de ficar perto de Deus. A Igreja Católica hoje define quem é Deus? Vocês já ouviram? Alguém já ouviu aqui falar que a Igreja Católica diz que Deus é uma pessoa, é um homem? Qual é a definição que a Igreja Católica dá sobre Deus? Diz só que é um ser supremo, né? O que criou todas as coisas. Mas como nós definimos Deus na nossa vida? O que nós achamos que Deus é dentro do nosso espiritismo? Qual é a definição? Que Deus, o que é Deus, não quem é Deus. A gente tem uma imagem de Jesus, mas não é a imagem de Deus. Nós temos que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto final. Ninguém discute sobre isso. Então ele tem o poder, a onisciência, a onipotência e a onipresença de fazer
tudo o que nós precisamos. Ele nos criou, simples e ignorantes, nos deu a condição de livre-arbítrio, de agirmos de acordo com a nossa consciência e, dentro da nossa consciência, nos responsabilizarmos pelos nossos atos. A todo ato tem a sua consequência. Então, os serafins, na Igreja Católica, são os anjos mais evoluídos, são os anjos de alta hierarquia que ficam perto de Deus. Depois, os querubins, que são os anjos que vivem proclamando Deus, vivem numa segunda linha, e os tronos, que são corresponde à terceira classe, que são aqueles que podem estar mais perto de nós, voando para lá e para cá, falando a língua deles e dando a proteção quando é necessário. Então, a Igreja Católica criou essa mistificação para nós, no nosso entendimento. Para eles é uma verdade, mas para nós, a gente entende que anjo é um ser que veio à Terra, foi criado um espírito simples e ignorante, que teve aqui as suas etapas reencarnatórias, e dentro dessas etapas ele foi evoluindo, saiu da classe de imperfeitos e chegou à classe dos bons espíritos. Eu até às vezes falo, né, gente, coitado do meu anjo da guarda, tem que aturar tanta coisa, coitado do meu anjo da guarda, não vai por ali não, que seu anjo da guarda não quer que você vá por ali. Né? Ou a gente fala assim, olha, meu anjo da guarda não bate com o seu. Anjos são bons, não tem isso, essas coisas negativas são criações nossas. São criações nossas. O meu anjo da guarda não pode falar que não gosta dela, que não gosta sou eu. Né? Se o anjo da guarda dela é bom, o meu também é bom, como é que dois anjos bons não vão se gostar? Já é uma característica que nessa classe não existe. Não existe apego, não existe ciúme. Se são bons em qualquer situação. Não tem essa. E esses anjos também, para outras religiões, tem algumas que costumam dizer assim, até não sei se vocês já viram, tem uma... Eu esqueci o nome. Mas aí tem lá, anjos. Anjo Ariel, anjo Isael, anjo... Já viram? Gabriel. Tem uma lista de anjos que... Isso. E esses anjos têm nome, esses anjos têm dia para você orar por eles. Precisamos orar pelos anjos? Precisamos? Não. Inferiores rezar para superiores, não. O inverso é certo. Né? Então, esses anjos, eles às vezes são classificados em algumas outras crenças, esqueci o nome eles são classificados como os anjos protetores dos signos tais, que tem pedra tal. O anjo, se você fazer uma oração todo dia o seu anjo precisa de uma oração quarta-feira. Então você vai lá quarta-feira, anjo precisa de vela, anjo precisa de colocar água, anjo precisa de colocar mel. Tem tantas outras coisas que usam a matéria para designar que se eu não colocar uma velinha acesa lá no alto, com água para o meu anjo da guarda, eu estou perdida. Mas é a luz e a água que vão me ajudar? Não estou desfazendo da crença de quem acredita. Mas nós, espíritas, evoluímos um pouquinho o nosso entendimento. A doutrina espírita só tem o aparato da água fluida, das palestras, das irradiações, das desobsessões, dos trabalhos de assistência social, dos passes, dos nomes para as orações, né, que faz na vibração, os estudos sistematizados. Mas a gente não tem aqui nenhuma imagem, a gente não tem uma imagem de anjo com asa, e aquele anjo ali tem que ter uma vela. Aquela luz pode até, porque tudo vai da nossa intenção. Eu posso nem acender a vela, nem colocar o copo com água, mas se eu tiver uma intenção de boas orações,
de fé, de esperança que as coisas podem mudar de acordo com o meu querer e de acordo com o meu merecimento, qualquer anjo vai ouvir o meu pedido, não necessariamente só o meu anjo da guarda. Porque o meu anjo da guarda é o meu mentor, é o mentor de todos nós, que algumas crenças chamam de anjos, mas a gente pode citar como se fossem o quê? Os nossos mentores. Aí eles estão aqui grudados na gente o tempo todo? Não. Eles trabalham. Aliás, né? Ontem eu fiz uma palestra lá no Antônio José da Silva e a leitura veio lá. O trabalho tem 1000 recursos para curar qualquer doença. Então, o trabalho que eles também fazem na espiritualidade envolve todos os seres, ou encarnados ou desencarnados. Mas eles estão ligados a nós, os nossos mentores, os nossos anjos, por pensamento. Nosso espírito é inteligente. Então, se estivermos sempre voltados com os pensamentos para os nossos mentores, nós estaremos com afinidade com os nossos anjos e eles poderão nos assistir, nos atender naquilo que nós pedimos. Se a gente parar para pensar, quantas coisas recebemos sem pedir? Quantas bênçãos recebemos e que a gente nem pensou em pedir? Porque esses anjos, por questões de ver que nós estamos fazendo por onde merecer, nos favorecem os caminhos de conquistar. Eles não dão nada na nossa mão, não. Não é não? Eles nos orientam, eles nos direcionam o pensamento, porque toda comunicação que se faz é através do pensamento. E quem é que dirige o nosso pensamento aonde a gente quer? É tudo levado pelo fluido cósmico universal. Então, os anjos trabalham independente de estar no local, de estar com uma pessoa, de estar responsável só por um grupo, eles trabalham livremente, inclusive os nossos mentores. E tem mentores que querem vir conosco em 2, 3, 4, 5 encarnações, porque são insistentes com a nossa evolução. Querem que a gente evolua de alguma forma. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas quantos de nós não percebemos esses mentores, esses anjos, e a gente não dá a afinidade necessária? A gente tem esquece de conversar com eles. Eu converso muito com os meus. Hoje mesmo eu estava conversando, fui na rua antes de vir para cá, fui à farmácia. Me deu um mal-estar. Aí eu pedi o rapaz da farmácia, falei, você pode aferir minha pressão, que eu estou meio esquisita. Aí, a hora que eu sentei, eu falei assim, não vai dar nada, porque eu estou bem, eu tenho que sair para fazer trabalho. Eu tenho que ir trabalhar. Eu achei que ela devia estar nos 16, quando cheguei lá, estava no 12/5. Falei, que beleza, então eu vou tranquila. Não é? Mas eu pedi para que me dessem aquele momento de estar regulada para poder, não é? Porque a gente não é bom fazer nada com mal-estar. Mas eu viria do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter essas afinidades com os nossos mentores, com os nossos anjos. Eles não estão diretamente ligados a Deus lá, clamando e protegendo, aquela coisa que Deus não precisa. Precisa? Não. Inclusive, até um dia eu escutei de um grupo de estudo que o orientador falou que Deus tem que evoluir. Aí me deu, né? Quer dizer, como é que você pode ser um orientador de estudo e falar que Deus tem que evoluir? Onde? Onde? Como? Não é? Menina, eu fiquei assim assustada. Mas nós temos que evoluir. Nós temos que fazer por onde evoluir, crescer, mudar de atitude, sermos perseverantes e, principalmente, confiar nesses anjos que nós temos, que vêm conosco, às vezes, até de muitas e muitas encarnações. Ninguém aqui está sozinho. A gente sempre diz, eu nasci sozinho e vou morrer sozinho. Mentira, nós nascemos com os nossos mentores, vivemos com eles e vamos desencarnar
com eles. São os primeiros que nos acolhem, mesmo ainda não percebendo o nosso desencarne. Que muitas das vezes a gente vai ter aquela visão, né, do negro, do sombrio. Não vai conseguir ver nada nem ninguém, mas eles estão ali conosco, nos ajudando para o momento certo a gente conseguir sentir esse abraço, esse acolhimento dos anjos, dos nossos mentores. Então, aqui no livro Céu e Inferno, ainda diz assim, da igreja, né? Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito. Concordamos? Concordamos. Que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como ele entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito, e os anjos. Vocês concordam? Não. Ele não criou isso separado, não criou os anjos, depois criou o homem, né? Corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições, graus dos anjos lá e nas suas condições. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém ainda limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples quanto ela e superiores a nós. Né? Sabemos disso, porque no Espiritismo não existe serafins, querubins e tronos, mas existe o quê? Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Que todas essas classes só são alcançadas quando nós soubermos praticar os ensinamentos de Jesus. Não adianta nada termos apenas a teoria. Santo Agostinho diz lá no Livro dos Espíritos, qual é o meio mais prático e eficaz de nos tornarmos melhores? Conhece-te a ti mesmo. Faça por onde você merecer. Falei que o maior poder que a gente tem é o alto, né? Eu posso mudar o meu jeito de ser, de arrogante para ser uma pessoa mais amorosa, de egoísta para ser uma pessoa mais doadora, né? De pessoa apegada para aprender a desapegar das coisas, que não vamos levar nada, nem a nossa roupa a gente leva. E eu fico vendo com tanta gente, né? Vocês viram hoje uma casa que, ontem que eu vi, não sei, na Record, um homem que ele tem a mania de apego. A casa dele, por baixo, é toda de entulho. E não tinha mais lugar, ele abriu um buraco no telhado. O telhado ali estava mais de 7, 8 anos com aquela sujeira. Olha o apego. Ele deixou de viver a vida dele, o espaço dele, para se prender no meio daqueles lixos. Aí veio o drone lá mostrando, gente, uma quantidade de coisas. E ele, assim, totalmente longe da vida dele. Longe dele mesmo. Essa é a verdade, né? Longe dele mesmo, perdido. E, assim, é muito triste que a gente ainda vê realmente pessoas apegadas até as coisas simples, como eu falei, pegada mais ainda às coisas da matéria. Mas o mais perigoso é o apego da alma. Esse é o mais perigoso. Quando a gente tenta dominar as pessoas, controlar as pessoas, fazer com que elas sejam aquilo que a gente quer, personalidades controladoras, e se não for, está saindo por aí fazendo qualquer coisa, como a gente está vendo ultimamente. Ninguém é de ninguém, nós somos do Criador. E esse respeito tem que ter, tem que existir. Só que, se ainda a maioria dos seres humanos tivessem esse conhecimento, essa sala não teria vaga para mais ninguém entrar. Não é não? Porque todos nós estaríamos interessados
em estudar a doutrina espírita para evoluir. A gente sempre diz, está cheia de espíritos desencarnados. Sim, porque viram que perderam tempo enquanto encarnados e querem recuperar ainda em tempo no projeto reencarnatório, né? Lá na erraticidade, para quando for trabalhar o seu projeto reencarnatório, ele já vir com uma bagagem melhor. Então, nós estamos sendo anjos inesperados nesse momento? Estamos. Só eu que estou falando? Não. Cada um de nós aqui tem uma energia vibratória do bem que está sintonizada com algum irmãozinho nosso sofredor. E que está precisando desses pensamentos, dessa energia, para conseguir se restabelecer, se fortalecer, para conseguir sair desse coma que a gente estava falando do início e procurar caminhar no bem, procurar estudar, aprender, evoluir e aproveitar para aprender tudo aquilo que deixou de fazer nas encarnações passadas. O que nós temos agora, a oportunidade clara de fazer isso, de trabalhar isso em nossa vida. Aí vem a doutrina espírita e vai nos dizer que os anjos não são criaturas com asas, não são criaturas que precisam de vela, de água, de fruta, de flor, que têm nomes específicos, que você tem que ir lá orar para eles tal dia, tal hora. Não existe isso. A doutrina espírita diz que os anjos são espíritos criados simples e ignorantes e que, de acordo com as suas tarefas no bem, com as suas práticas eficazes no bem, chegaram a esse nível de bons espíritos, que se tornam, então, mentores e anjos dedicados. Não precisam de asas para ir a lugar nenhum. Não precisa de uma forma de comunicar específica. Eles falam qualquer língua. E ainda realmente lá no Coríntios 13, né, ponto 1, que ele diz isso. Através de... Vê? Aqui, ó. É Coríntios 13 mesmo, mãe. Ó, este é o famoso trecho de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, escrito pelo apóstolo Paulo. O versículo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O texto destaca que sem amor, qualquer habilidade, conhecimento ou dom perde completamente o sentido e o valor. Você também pode ver esse trecho na música. Não tem uma música? Ainda se eu falasse a língua dos... É de quem? De Renato Russo? Sei lá de quem é. Da Legião Urbana. Então, essa música virou aí um trecho, né? Esse versículo virou um trecho de música. Porque realmente, se a gente não falar com amor, igual esse anjo inesperado aqui, se a gente não ajudar com amor, nós não seremos nenhum anjo inesperado. Em qualquer atitude, tanto nas atitudes materiais, em ajudar uma pessoa idosa a atravessar, que são coisas materiais, né? Assim, concretas, quanto nas abstratas, orar. Eu fiz palestra terça-feira passada no Fonte Viva, e lá tem um menininho não, já um rapaz, Tiago e Mateus, tem um nome, né? São proféticos. Aí um é de cadeira de rodas, o outro normal. E eles estavam tocando uma música. Aí a música que eles estavam tocando era só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Eu estava tão concentrada que eu não me vi. Eu fiz daquele som uma energia que eu captei para mim e pedi aos meus mentores para levar lá na Venezuela. Mas pode? Pode. O pedido que eu fiz, o fluido vital pega, leva aquele som, aquela música, aquele violão, lá naquele campo, naqueles lugares em que foi
o terremoto, onde muitos espíritos estão ali em lamúrias, em lamentações, não estão nem vendo que os anjos estão ali auxiliando, amparando, devido ao momento aflitivo do desencarne. E aí eu falei assim, gente, eu me vi transportando, eu não me vi lá, eu me vi transportando essa música, que vai até lá, do mesmo jeito que a gente está ouvindo, eles escutam lá. Ah, mas em que língua? Na nossa língua eles não vão entender. Chega lá, os anjos mudam a língua deles. Vocês sabiam disso? Não é isso que a gente está falando? Então, de alguma forma, a musicoterapia alivia a dor de alguém, gente? Alivia. Você está com uma dor de cabeça, você pega, vai lá, deita no quietinho, apaga a luz, pega, põe uma musiquinha bem relaxante. Daqui a pouco aquela ali passa. Não é? Então, a musicoterapia é realmente um tratamento, e é um tratamento dentro da nossa doutrina. Por isso que às vezes a gente canta, aqueles cantores não estão mais aqui, né? Não vejo mais eles. Né? Ah, mudaram? Ah. Então, a gente entende que esses anjos estão sempre ao nosso redor. E que eles nada mais são do que os nossos mentores, que têm afinidade conosco, mas também trabalham em outras tarefas, e nós também devemos continuar nessa ligação com eles, essa afinidade, esse interesse, porque eles nos intuem, nos auxiliam e nos amparam muito mais do que a gente imagina. Esses são os anjos que Deus enviou para nos guiar, nos orientar, nos acolher, nos dar seguimento na nossa caminhada. Um dia seremos mentores de outros encarnados. É a sequência lógica. E o que você vai querer ser? Um mentor relaxado? Ah, não vou lá agora não, deixa a Maria José sofrer, deixa a Maria José sentir dor. Eles não têm essa vibe que a gente tem. Entende? Ah, fulano me chamou. Não, não vou lá agora não, você espere um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá te salvar. Vou te socorrer. Agora eu tenho que fazer outra coisa. A gente negligencia as atitudes no bem. A gente posterga. Não venha dizer aquela coisa assim, depois, o depois já era. Se o momento que te chamou, vai, porque é ali que é o momento de você agir, de você trabalhar. Não é? Então, espíritos bons, anjos bons não fazem isso, a gente faz. Então, a gente pode também já mudar essa conexão, né, no nosso comportamento. A gente já pode mudar essa forma de agir. E lá no Livro dos Espíritos, né, no capítulo... na progressão dos espíritos, que fala lá das classes dos bons espíritos, que está lá aqui entre os anjos, lá na pergunta 128, Kardec pergunta: os seres a que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Está perguntando se eles são diferentes da gente. Se realmente é o que a igreja disse, que eles foram criados independentes, já superiores, sem nenhuma encarnação vivida. E então eles dizem, a resposta dos espíritos: não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Então, quando a gente fala assim, anjo das trevas, não existe anjo das trevas. São espíritos das trevas. Anjo do mal, não existe anjo do mal. Se é anjo, é angelical. Se é angelical, é um bom espírito. Então, a nossa confusão de linguagem pode ser e está sendo esclarecida. Não existe anjo mau. Não existe anjo rebelde. Não existe o anjo
das trevas. Existe sim o anjo da luz, o anjo da paz, o anjo da sabedoria, o anjo da misericórdia, porque nós podemos chamá-lo de acordo com as nossas necessidades. Se estamos passando por uma situação difícil, chame o anjo da misericórdia. Se estamos numa situação de escuridão, chame os anjos da luz. Não é que eles sejam chamados de anjo da misericórdia ou anjo da luz, é porque eles têm várias funções de trabalho de acordo com as nossas necessidades. Às vezes nem é preciso você falar um nome, só chamar anjo, meu anjo da guarda, meu mentor, meu guia. E ele vai te ajudar, seja numa situação de escuridão, seja numa situação que você precisa ter uma solução, resolver alguma coisa. Então, Céu e Inferno é um livro muito esclarecedor, né, que vem mostrar para nós justamente esse paradigma do que antes do Espiritismo era entendido como verdadeiro, era entendido como real pelas demais crenças, e como a gente fala mesmo, o Espiritismo veio fazer o quê? Tirar o véu, né? Desnudar as trevas, tirar o véu da ignorância. Não é isso que a gente fala? O Espiritismo veio tirar aquele véu da ignorância em que nós tínhamos dogmas, crenças, nós tínhamos princípios que eram ditados como certos, como definidos. E o mundo dos espíritos, através desse livro, veio mostrar para nós, primeiro livro da codificação, que nada disso tem a ver a não ser um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus justo, bom e misericórdia, que deu a todos nós os mesmos princípios. Ninguém veio aqui de forma elogiada, de forma equivocada, de forma melhorada do que outro. Viemos todos na nossa simplicidade, na nossa ignorância. E de acordo com aqueles caminhos que eu escolhi, que eu quis trabalhar, que eu quis agir no bem, eu fui adquirindo nessa minha centelha divina bons costumes, boas atitudes e venho galgando isso, evoluindo. Mas ainda estamos no mundo das imperfeições? Sim, estamos. Estamos no mundo em coma? Estamos. Se a gente observar hoje como que o mundo está desregrado. Está pior do que antes? Infelizmente não, porque tudo tende a evoluir. Apesar de nós termos ciência dessas situações desastrosas do nosso planeta, ele ainda está melhor do que muitos e muitos anos atrás. Observe pelas nossas consciências. Observe que já tem um grupo de pessoas com essa nova consciência de espírito inteligente, de espírito que pode fazer por onde se melhorar, evoluir. E aos poucos a natureza não dá saltos. De hoje para amanhã a gente vai evoluindo vagarosamente e graças a Deus estamos nesse caminho. Outros virão? Sim, ainda é necessário que a gente veja aí os crimes, porque eles ainda estão num patamar diferente do nosso. Então, eles vão chegar a esse patamar que hoje nós estamos? Sim. Nós não cometemos crime de matar ninguém, mas estamos aqui buscando essa oportunidade de estudo. Ah, mas amanhã eu posso matar alguém? Posso. Não posso? Por quê? Porque meu livre-arbítrio pode me fazer isso. Aí eu vou dizer para vocês, eu estou realmente confiante na doutrina espírita? Eu tenho certeza que eu estou na doutrina espírita? Não. Né? Se eu cometo erros gravíssimos, é sinal de quê? O que eu estudo aqui, o que eu aprendo não me valeu? De nada. Por mais que a gente estude, a gente aprenda, é interessante e importante a nossa prática. A teoria não é nada sem a prática. Conheço pessoas que têm uma teoria sobre a doutrina espírita, show, mas vai ver a prática, não está dentro da doutrina. Aí a gente fala assim,
a doutrina entrou dentro dele, mas ele não entrou dentro da doutrina. Não é isso que a gente fala? Não é? Bom, o que a gente tinha então para falar de anjos hoje é isso, que anjos são seres simples e ignorantes como nós, estamos no caminho e eu espero que todos nós sejamos mais anjos inesperados enquanto a gente está aqui na Terra trabalhando. Vamos ajudar, vamos amparar, tanto de forma material, mas principalmente de forma espiritual. O que a gente puder elevar o nosso pensamento de gratidão a Deus, a Jesus, por tudo que somos e por tudo que temos, sem viver nas reclamações, nas lamentações, né? Trabalhar as nossas aflições do dia a dia, porque a gente vive mais aflito do que em paz. Procurar equilibrar isso daí. A hora que está aflito, meu anjo da guarda, meu mentor espiritual, me proteja, me tira dessa aflição, me ajuda a trabalhar esse desespero, me ajuda a trabalhar essa dor, e assim a gente vai galgando e vai melhorando. E tudo aquilo que a gente aprende no bem, a gente não esquece. A tendência é só aprimorar. Né? Então, muita paz a todos, muita luz. Acabei um pouquinho mais cedo, porque eu vou voltar de busão para minha casa. Tá? Muita paz a todos. Tá? Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecer a presença de todos os nossos anjos, os nossos mentores, os mentores espirituais da casa. E vamos, Senhor Jesus, formar um foco de luz, uma luz tão forte que possa levar essa energia de bem, de paz para todos aqueles que estão em sofrimento, em dores do dia a dia, em grandes dificuldades. Também levar para aqueles que ainda não te conhecem, porque a pior situação do ser humano é não ter fé, é não acreditar na tua força, na tua presença em nossa vida. Esse é desprotegido, desvalido de qualquer ajuda, porque ele mesmo não quer se ajudar. Então, Senhor Jesus, um dia esse ser chegará até o patamar de entendimento, porque tu irás atrás da única ovelha perdida, como diz na parábola. Aqueles que já te seguem, que estudam, que aprendem o seu caminho, a tendência é só melhorar. Mas aqueles que ainda estão relutantes nas trevas também terão as mesmas oportunidades, porque todos nós somos seus filhos, somos suas criaturas e somos merecedoras sempre do seu amor e da sua atenção. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria Mãe Santíssima. Peço ao Senhor Jesus que abençoe cada um de nós nesse momento, os nossos lares, os nossos pensamentos, os nossos pedidos, e que nós tenhamos uma semana boa, de plena paz, e sejamos anjos inesperados na vida de alguém, e percebamos também quais os anjos inesperados que aparecem na nossa. Por tudo, damos graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Senhor. Meus amigos, muito obrigada. E dia 14 eu vou estar aqui de novo.